Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. Bom, na próxima sexta-feira, dia 1º de agosto, pode entrar em vigor a tarifa de Donald Trump, o qual já enviou uma carta ao presidente Lula informando que vai ter uma taxa extra de 50% dos produtos comercializados entre Brasil e Estados Unidos. Então, ou seja, tudo aquilo que o Brasil vende para os Estados Unidos pode ter uma taxa extra de 50%. Vamos fazer aquele exercício que eu falei para vocês e vamos mais a fundo? Vamos mais além dos efeitos, das consequências disso tudo? Antes de abordarmos esse ponto, e eu trazer na tela aqui para vocês a notícia. Essa tarifa ela pode prejudicar em muito o comércio entre Brasil e Estados Unidos, fazendo com que os produtos brasileiros fiquem mais caros para os americanos, ou seja, obrigando os americanos a consumirem um produto mais caro, seja ele produzido na própria América, nos Estados Unidos, ou seja aquele que o Brasil vai fornecer, vai vender. Embora nessa tarifa também tenha ali umas cotas, uns cálculos diferenciados, mas vamos nos ater à tarifa. Bom, num primeiro momento, o que isso pode acontecer então? Isso pode provocar uma inundação no mercado interno. Se ficar mais caro para o americano, a ponto de ser inviável comprar do Brasil, esse produto vai ter que ser vendido de alguma forma no mercado interno ou ser encontrado um outro mercado consumidor. Se ele ficar no mercado interno, em teoria, o preço tende a baixar. Legal. Então o brasileiro poderia ser beneficiado, né? Não. Não, porque o Brasil não produz o suficiente para consumir. O Brasil não gera riqueza suficiente. E a riqueza que o Brasil gera, o Estado consome 40% hoje. Então, de tudo que você ganha, o Estado leva 40%. De toda a riqueza que o Brasil produz, 40% já vai para a mão do Estado. O que vai provocar futuramente desemprego, que vai assolar o país, as dificuldades comerciais. Não será o fim do mundo, mas os impactos podem ser muito grandes, talvez até devastadores, em alguns setores. E o desemprego pode ser alto. Mas enquanto isso, Lula prefere, como ele diz, jogar truco. Chamar o Trump para comer o jabuticaba. Ao invés de tentar sentar para negociar e buscar uma solução para o país, o Lula está apostando em achar um culpado para os problemas do Brasil. O Lula vai fazer de tudo para jogar isso na conta de Jair Bolsonaro e Donald Trump. A sua incompetência, a incompetência que ele tem de gerir um país, de gerir um orçamento, o que ele nunca foi capaz de fazer. Como eu disse anteriormente, nos 2 primeiros mandatos, o Lula elevou a dívida dos brasileiros em 100%. Em mais de 100%. Nos primeiros mandatos do governo Lula, cerca de 15 a 20% da renda do brasileiro era comprometida com prestações, com dívida. Após o governo Lula, aqueles projetos malucos de incentivo ao consumo que ele fez, 2008, 2009, da famosa marolinha, culminou em 2016 com um desemprego massivo, com a população brasileira gastando quase 50% do que ganha em dívida, pagando prestações. E ele vem tentando fazer isso de novo.
Ele vem tentando adotar essa política novamente, mas já não funciona mais. Já não tem mais dado certo. Agora ele vai usar essa tarifa do Trump como desculpa para todos os erros que ele comete. Como eu disse anteriormente, quando você tem um corpo técnico no governo, boas políticas são adotadas. Novamente, vamos olhar para a Argentina, que era um país em frangalhos e hoje está em crescimento. O governo brasileiro faz justamente ao contrário. Pega um país em pleno crescimento, a plenos pulmões, com toda a base preparada para o país crescer, com toda a estrutura pronta para o Brasil voltar a ser grande, e joga tudo no lixo. E agora vai tentar culpar a todo custo Donald Trump e Jair Bolsonaro. Mas vamos analisar o que pode acontecer a partir do dia 1º de janeiro, do dia 1º de agosto, perdão. Vamos falar de economia. E justamente no dia de hoje, eu não poderia ter entrado ali na última hora, Donald Trump anuncia tarifas entre 15% e 20% para países que não fecharem acordo com os Estados Unidos. Ele alega que seria muito difícil negociar com 200 países. Para isso, ele determina uma tarifa de 15% a 20%. Mas o que não está aqui na matéria, e novamente nós temos que ir além do que a matéria traz. Nós temos que ir além do que o título nos mostra, porque muita gente lê o título em qualquer portal, em qualquer site, e não tem o trabalho de ler a matéria. Gente, hoje é inadmissível isso. Hoje temos acesso muito fácil num smartphone. Em qualquer lugar que estivermos, nós podemos achar a notícia. Nós temos acesso às matérias. Nós podemos ler e ir mais a fundo. Vamos buscar esse conhecimento juntos. Vamos crescer juntos. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. E para isso que nós estamos aqui. Alguns países considerados anti-Estados Unidos ou anti-americanos, eu vou citar dois como exemplo. Um esteve em guerra recente com os Estados Unidos, ou ao menos achou que estaria em guerra com os Estados Unidos, mas que nós vimos que a diferença é muito grande, que é o Irã, que é um Estado terrorista, e a Venezuela, que é um narco-estado. Afinal de contas, Marco Rubio disse ontem, trouxe a informação hoje, que Nicolás Maduro não é presidente da Venezuela, é líder do cartel de Las Solis, um narcotraficante. Ele está sendo acusado pelos americanos. É claro que a esquerda vai tentar defender com aquele mesmo discurso. E sabe qual que é o outro país que está nesse patamar? O Brasil. O Brasil entra no time de Irã, de Venezuela, entre outras ditaduras. Por culpa de quem? Por culpa de Lula e por culpa do Alexandre de Moraes. Aqueles que é muito tentador para a esquerda, para a mídia, querer dizer que o Trump está impondo essa tarifa porque o Bolsonaro está sendo perseguido. Mas quando, na verdade, essa tarifa está sendo imposta porque o Brasil está se tornando uma ditadura. O Brasil está adotando práticas governamentais, práticas jurídicas no STF, semelhantes à Venezuela, ao Irã, a ditaduras. No entanto, enquanto os americanos antes dormiam e simplesmente ignoravam o que acontecia nos outros países, talvez até não acreditando que fossem surgir essas ditaduras, que fossem surgir esses países tirânicos, como nós vimos surgir, agora não. Donald Trump age antes. Como eu disse lá atrás, durante as eleições de Nicolás Maduro, não é com sanções. Não são sanções que derrubam ditadores. Nicolás Maduro não caiu. Vladimir Putin não caiu. Está lá ainda. Xi Jinping está lá na China. Bom, a China é outro caso que a gente não tem como saber. Coreia do Norte, entre outros. Cuba. Fidel Castro esteve por 60 anos, quase, em Cuba, como um ditador, como um tirano.
Por mais que o país tenha passado por algumas sanções, por mais que ele tenha sofrido algumas sanções, não é isso. Você não pode deixar a ditadura se instaurar. Depois que ela começou, não é assim que termina. Os únicos lugares que nós vimos as ditaduras terminando, alguns países do Oriente Médio, onde o povo se rebelou, onde o povo teve a coragem de ir para as ruas, se armar e lutar. Aí eu pergunto para vocês, nós temos que esperar chegar na situação da Venezuela, 20 anos de pobreza, 30 anos de miséria, ou nós temos que lutar agora? E nós temos que nos rebelar agora para evitar que esse atual governo leve o país para a bancarrota, quebre o Brasil de fato e consiga o que eles querem. Afinal de contas, um país quebrado, uma população pobre, é dependente do Estado, é dependente de políticos. Talvez por isso eles não gostem do liberalismo. Talvez por isso eles não gostem da liberdade. Enquanto eu venho aqui pregar para vocês que temos que ser responsáveis e fazermos mais para sairmos da situação que estivermos, se não for possível por nós, por nossos filhos, que façamos e assumamos a responsabilidade disso e não transferimos e não terceirizarmos para as mãos do Estado, que é justamente o que o Lula quer, que nós transfiramos cada vez mais responsabilidade para eles. E assim o povo fica cada vez mais dependente do governo. E assim o povo fica preso às políticas do governo, às políticas socialistas. O povo fica na miséria. Isso é o que está acontecendo no Brasil. O Trump não está impondo uma tarifa porque ele quer proteger o Jair Bolsonaro. É claro que ele vê as irregularidades, é claro que ele vê a perseguição. O Wall Street Journal, um grande jornal americano, The Wall Street Journal, disse no domingo que Felipe Martins não tem sentido porque está preso, sequer em prisão domiciliar, que não existem provas contra ele, que a cada cariação que é feita, que a cada nova rodada de depoimentos que surge, fica escancarado a tirania de Alexandre de Moraes. Donald Trump vem fazendo isso para tentar blindar o Brasil e proteger o país antes que seja tarde demais. Coisa que o próprio brasileiro muitas vezes não vê. Coisa que o próprio brasileiro muitas vezes ignora. E finge que não está acontecendo, mas está. Na live de quinta-feira eu vou trazer para vocês dos diversos pontos que nós elencamos para se configurar uma ditadura, 2/3 do Brasil já preencheu. Falta muito pouco para ser uma ditadura de fato. E caminhamos a passos largos para isso. Não deve demorar, isso deve acontecer muito em breve.